Imagine acordar todos os dias com uma sensação esmagadora de cansaço. O alarme toca, mas você já está exausto antes mesmo de sair da cama. Cada tarefa do dia parece uma montanha intransponível, e a lista de responsabilidades parece crescer sem parar. E a ansiedade? Bem, ela não te abandona. Era assim que Diego vivia, preso em uma rotina exaustiva, lutando para manter a cabeça acima da água, enquanto sentia seus sonhos escorregarem pelas mãos, cada vez mais distantes. Já se sentiu assim, como se estivesse constantemente nadando contra a corrente, sem conseguir avançar. Mas e se eu te dissesse que, no meio desse caos, Diego fez algo surpreendente? Algo que, no início, parecia pequeno, mas acabou sendo a chave para transformar toda a sua vida. Ele não aceitou mais ser empurrado para baixo. Ele tomou uma decisão que virou o jogo completamente. E essa decisão era tão simples quanto poderosa. 7 hábitos, 7 pequenos passos que mudaram sua realidade de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Agora você pode estar pensando, o que ele fez de tão especial? Como ele conseguiu virar o jogo? A resposta está prestes a ser revelada. E você, se está enfrentando essa mesma batalha, vai querer prestar muita atenção, porque esses mesmos hábitos podem ser a chave para mudar a sua vida também. Prepare-se. A transformação começa agora. Diego sabia que sua vida não mudaria da noite para o dia. Mas ele também sabia que, se continuasse fazendo as mesmas coisas, estaria condenado ao mesmo ciclo de cansaço e frustração. Então, ele fez algo que parecia simples, mas que muitos ignoram. Ele começou com um único passo. Não foi nada grandioso, mas esse primeiro passo foi suficiente para acender uma faísca. Ele decidiu que todos os dias faria apenas uma única coisa que o tirasse daquele estado de paralisia. No início foi difícil. Acredite, ele teve que lutar contra a própria mente, contra a vontade de voltar para a cama, de se deixar levar pela inércia. Mas pouco a pouco, algo começou a mudar. Um novo hábito, uma nova atitude surgia. E sem perceber, Diego estava se transformando. E foi aí que tudo realmente começou a acontecer. O primeiro hábito que Diego adotou: começar o dia com intenção. Não era sobre fazer 1000 tarefas de uma vez, mas sobre escolher um pequeno objetivo. Algo que, ao final do dia, o faria sentir que estava avançando. Pode parecer simples, mas pense nisso. Quantos de nós realmente começamos o dia com um propósito claro? Diego aprendeu que o simples ato de definir uma intenção o afastava daquele piloto automático que estava destruindo sua energia. E assim, dia após dia, ele foi criando um sistema. Ele não tentava vencer uma guerra inteira de uma vez. Ele apenas se concentrava em ganhar pequenas batalhas. Foi assim que ele começou a recuperar o controle da própria vida. Mas isso era só o começo. A batalha mais difícil ainda estava por vir. Havia medos que Diego evitava encarar há anos. Inseguranças que ele escondia até de si mesmo. E para ele, o maior desafio era o segundo hábito. Um hábito que exigia mais do que força física ou planejamento. Exigia coragem. Ele precisaria aprender a dizer não. Não para os outros, mas, principalmente, para si mesmo. Para aquelas desculpas que o mantinham preso. E acredite, essa decisão mudaria tudo. À medida que Diego avançava em sua jornada, ele percebeu algo crucial. Mudança real não acontece apenas na superfície, acontece de dentro para fora. Ele sabia que, se quisesse ver uma transformação duradoura, precisaria mudar a forma como via a si mesmo e suas limitações. Foi aí que o terceiro hábito entrou em jogo: a organização. Não estamos falando de apenas arrumar a mesa de trabalho ou fazer listas de tarefas intermináveis. A verdadeira organização começa na mente. Diego entendeu que precisava organizar suas prioridades. Ele passou a distinguir o que era realmente importante do que era apenas urgente. O resultado? A clareza mental.
E com isso ele foi capaz de tomar decisões mais eficazes e evitar o esgotamento que antes o consumia. Mas com clareza vieram novos desafios. Diego estava aprendendo a priorizar, a focar no que realmente importava. Mas ao fazer isso, ele começou a se deparar com seus medos mais profundos. Medo do fracasso, medo de não ser bom o suficiente, medo de que por mais que tentasse, nada mudaria. E foi nesse momento que ele se deu conta, o próximo passo seria o mais difícil até agora. Diego precisaria enfrentar esses medos de frente. Não havia mais como fugir. Então, ele adotou o quarto hábito. Um hábito que muitos evitam por ser desconfortável, mas que pode transformar vidas. O hábito da resiliência. Diego se desafiou a enfrentar, todos os dias, algo que o assustava. Algo que ele havia evitado por tempo demais. A princípio, eram pequenas coisas. Uma conversa difícil, uma decisão que estava adiando. Mas com o tempo, ele começou a encarar desafios maiores. Cada medo enfrentado era uma vitória. Cada batalha vencida o tornava mais forte. E aqui está a lição. Diego percebeu que a verdadeira transformação acontece quando saímos da nossa zona de conforto. Porque é lá, no desconhecido, no desconforto, que descobrimos do que realmente somos feitos. Mas a jornada não termina aqui. Com cada batalha vencida, Diego começou a entender que não era apenas uma questão de lutar contra seus medos. Era também sobre como ele escolhia ver o mundo ao seu redor. E foi nesse momento que o quinto hábito entrou em sua vida. Um hábito que não só o fortaleceu, mas também o fez enxergar a vida de uma maneira completamente nova. O hábito da gratidão. Sim, gratidão. Pode parecer simples demais, mas Diego descobriu que, mesmo nos dias mais difíceis, encontrar algo pelo que ser grato mudava tudo. Era como se, de repente, as dificuldades se tornassem lições e os obstáculos, oportunidades. Ele passou a ver o progresso em vez de focar nos problemas. E essa mudança de perspectiva foi o que o manteve firme quando as coisas ficaram realmente complicadas. Mas ainda havia mais um passo, um último hábito que colocaria tudo em perspectiva e o levaria à transformação final. Enquanto Diego continuava sua jornada de transformação, ele percebeu algo poderoso. Não bastava apenas enfrentar seus medos e encontrar gratidão nas pequenas coisas. Ele precisava de algo mais. Precisava de pessoas ao seu redor que o ajudassem a crescer, que o elevassem. Foi então que o sexto hábito entrou em cena. Cercar-se de positividade. Em um dia comum, Diego estava sentado em casa, exausto após mais um dia de desafios. Foi quando seu amigo Gabriel ligou. "Diego, eu percebo o quanto você está mudando", disse Gabriel. "Está cada vez mais forte, mais focado. Mas por que ainda continua cercado de gente que só te puxa para baixo?" Aquelas palavras atingiram Diego em cheio. Ele sempre acreditou que poderia mudar tudo sozinho, mas naquele momento ele entendeu. O ambiente ao seu redor também importava. As pessoas com quem ele passava mais tempo estavam influenciando diretamente sua mentalidade. E não era uma influência positiva. Foi então que Diego tomou mais uma decisão crucial. Ele começou a se afastar de ambientes tóxicos e a se aproximar de pessoas que o apoiavam, que o inspiravam a ser melhor. E isso fez toda a diferença. A energia mudou, as conversas mudaram, e de repente ele se viu cercado por um círculo de apoio que o impulsionava cada vez mais. Agora eu quero te perguntar, quem são as pessoas ao seu redor? Elas te levantam ou te puxam para baixo? Pare um momento e pense. Responda nos comentários. Eu quero saber como você lida com isso, porque esse pode ser o passo que falta para a sua própria transformação. Mas não pense que a jornada de Diego terminou aqui. Pelo contrário, tudo isso levou ao último e mais importante hábito, o sétimo hábito. Aquele que uniu tudo o que ele aprendeu até aqui, a consistência. Sim, a verdadeira mudança não acontece de um dia para o outro. Diego sabia disso.
Então, todos os dias, ele se comprometia a continuar, a seguir em frente, mesmo nos dias em que a vontade de desistir era forte. Ele criou uma rotina, pequenos passos diários e se manteve firme. E com isso, ele não apenas transformou sua vida, ele se tornou a prova viva de que qualquer pessoa, em qualquer situação, pode mudar. Agora eu quero saber, qual hábito desses mais ressoou com você? Qual deles você acha que pode começar a aplicar hoje? Me conte nos comentários. Quero ver como você também está disposto a transformar sua vida, assim como Diego fez. Porque lembre-se, a mudança não acontece por acaso. Ela começa com uma escolha que pode transformar tudo. Com o tempo, Diego começou a perceber algo profundo. O poder da transformação estava, na verdade, nas pequenas escolhas. Não eram as grandes decisões que mudaram sua vida de uma vez por todas, mas sim os pequenos compromissos diários. Cada hábito, cada ação que ele decidiu tomar foi como um tijolo construindo um novo futuro. Mas sabe o que realmente fez a diferença? A compreensão de que ele não precisava ser perfeito, que dias difíceis viriam e viriam com força, mas que desistir não era uma opção. E curiosamente foi nesses dias mais difíceis que ele aprendeu a importância de um dos seus hábitos mais poderosos, o de se levantar, mesmo quando a vontade era de permanecer no chão. Sabe aquela sensação? Aquela voz na sua cabeça dizendo que você não vai conseguir, que nada do que você está fazendo é suficiente? Diego conhecia essa voz muito bem. Ela o acompanhou por anos, sussurrando, tentando convencê-lo de que ele deveria desistir. Mas foi exatamente nesse momento, no ponto mais baixo, que ele tomou sua decisão mais importante. Ele olhou no espelho, com aquela voz ainda ecoando em sua mente, e disse para si mesmo: "Eu não vou desistir, eu mereço mais do que isso." E sabe o que aconteceu? As coisas não mudaram de uma vez, mas a força interna que ele encontrou mudou tudo. Ele começou a acreditar em si mesmo novamente a cada pequena vitória, por menor que fosse. Agora eu pergunto para você, quantas vezes você já ouviu essa voz? Aquela que tenta te convencer a parar, a abandonar seus sonhos? Eu te desafio, hoje e agora, a dar o primeiro passo e calar essa voz. Escreva nos comentários o que você vai fazer amanhã para mudar sua história. Lembre-se, não precisa ser algo grandioso, pode ser algo simples. O que importa é que você esteja em movimento, e esse movimento vai te levar mais longe do que você imagina. Diego descobriu que a vida não é sobre vencer todas as batalhas, é sobre vencer as batalhas que importam. E saber que cada pequeno progresso é uma conquista. E à medida que ele dava esses passos consistentes, algo incrível começou a acontecer. Os sonhos que ele pensou ter perdido começaram a se aproximar novamente. A cada hábito consolidado, a cada escolha consciente, ele se via mais próximo do que realmente desejava. E sabe o que isso nos ensina? Que o sucesso não é um momento, é um processo. Um processo que começa com uma decisão. E essa decisão pode começar agora. Você está pronto para mudar sua vida como Diego fez? Mas assim como a vida de Diego parecia estar tomando o rumo certo, algo inesperado aconteceu. Do nada, ele perdeu o emprego. A estabilidade que ele tanto lutou para construir, o chão que ele acreditava estar firme sob seus pés, desmoronou em um instante. Diego não esperava por isso. Na verdade, ninguém esperava. Era uma manhã comum, como qualquer outra, quando ele recebeu aquele e-mail. Lamentamos informar. A mensagem continuava, mas Diego já sabia o que estava por vir. Ele havia sido demitido. Foi como um soco no estômago. Todo o progresso, todos os hábitos que ele havia construído pareciam de repente insignificantes diante dessa nova realidade. O que ele faria agora? Como poderia continuar sua jornada de transformação se a maior parte da sua vida acabava de ser virada de cabeça para baixo?
Diego sentiu o medo voltar, aquela mesma sensação de impotência que havia dominado seus dias antes de começar a mudar. Ele se sentou à mesa da cozinha, olhando fixamente para o e-mail, enquanto sua mente girava em círculos. Será que tudo o que fiz até agora foi em vão? Pensou ele. A dúvida começou a crescer, e aquele velho sentimento de fracasso voltou a assombrá-lo. Tudo o que ele queria fazer era desistir, fechar os olhos e deixar o mundo ao redor desmoronar. Talvez ele não fosse forte o suficiente para suportar mais essa. Mas foi aí, nesse momento de escuridão, que algo diferente aconteceu. Diego se lembrou de uma conversa que teve com um amigo há algum tempo. As verdadeiras batalhas não são vencidas quando está tudo a seu favor, mas quando tudo está contra você. Essas palavras ecoaram na mente de Diego. Ele respirou fundo e, em vez de ceder ao medo, ele fez algo inesperado. Ele pegou um pedaço de papel e começou a escrever. No topo da folha, colocou uma pergunta simples: o que posso controlar? Ele não sabia o que o futuro traria, mas sabia que ainda podia controlar suas escolhas, sua atitude, sua resposta àquela situação. Com essa simples pergunta, Diego começou a traçar um novo plano. Ele percebeu que, mesmo com a perda do emprego, seus hábitos não haviam sido em vão. Na verdade, eles foram o que o mantiveram forte até aquele momento. E foi então que a reviravolta real aconteceu. Diego decidiu que essa não seria apenas mais uma queda. Seria uma oportunidade. Ele começou a buscar novas formas de aplicar as lições que aprendeu. Foi aí que, sem ele perceber, portas começaram a se abrir. Uma antiga conexão que ele mal lembrava entrou em contato. Havia uma oportunidade, algo que ele nunca havia considerado antes. Um novo caminho estava à sua frente, mas, desta vez, ele estava preparado. E você? Já enfrentou uma reviravolta que te tirou do caminho? O que você fez para continuar em frente? Deixe nos comentários, porque a sua história pode inspirar mais pessoas do que você imagina. E lembre-se, assim como Diego, as quedas não definem quem você é. O que te define é como você se levanta. Diego mal podia acreditar na oportunidade que surgira diante dele, mas ao mesmo tempo uma dúvida corroía sua mente. Será que sou capaz? Será que realmente estou pronto para essa nova fase da minha vida? Esse tipo de pensamento ainda o assombrava, mesmo depois de tudo o que ele havia superado. Mas então, algo dentro dele mudou. Ele se lembrou de todos os momentos difíceis que havia enfrentado até ali, das batalhas internas que vencera e dos hábitos que o sustentaram. Ele percebeu que estava preparado, talvez não de uma maneira que ele pudesse ver imediatamente, mas preparado de uma forma que só quem passou por lutas diárias poderia estar. Ele decidiu dar o próximo passo. Foi uma decisão cheia de incertezas, mas Diego sabia que a vida era construída em cima de riscos e não mais em cima do medo de falhar. Ele aceitou a proposta, embarcando em uma nova jornada, um caminho que ele jamais havia imaginado. Mas o mais surpreendente, todos os hábitos que ele havia desenvolvido ao longo de sua transformação se tornaram suas armas secretas. Cada um deles, de forma quase natural, guiava suas ações, decisões e até a maneira como ele lidava com os novos desafios. Mas claro, novos desafios surgiram. O medo de fracassar ainda estava lá, presente como uma sombra, sussurrando nos momentos de dúvida. Havia dias em que Diego se sentia à beira de desistir novamente, mas algo era diferente agora. Ele havia aprendido a confiar no processo. Quando o medo batia à porta, ele se lembrava de como superou o desemprego. Quando a ansiedade tentava dominar sua mente, ele pensava em como a gratidão e a resiliência o ajudaram a enxergar os obstáculos de forma diferente. E foi aí que Diego fez algo essencial para o seu sucesso. Ele não lutou contra o medo. Em vez disso, ele aceitou que o medo faria parte de sua jornada, mas não seria o fator decisivo.
Ele entendeu que sentir medo era normal, mas deixar que ele controlasse suas decisões era uma escolha. E Diego escolheu seguir em frente, mesmo com o medo presente. E agora eu pergunto a você, quantas vezes o medo já tentou impedir você de dar um passo à frente? E o mais importante, como você reagiu? Porque acredite, a diferença entre quem chega ao sucesso e quem desiste está em como você lida com esses momentos. Diego aprendeu que, enquanto ele continuasse a dar um passo por vez, enquanto continuasse a manter seus hábitos firmes, ele estava se movendo na direção certa. Depois de todos os desafios, as quedas e os momentos de incerteza, Diego chegou a um ponto que ele jamais imaginou ser possível. A vida que antes parecia uma batalha sem fim agora era marcada por progresso, conquistas e, acima de tudo, propósito. Aquela oportunidade inesperada que surgiu quando ele menos esperava se transformou em algo muito maior. Diego agora não apenas estava no controle de sua vida, mas também inspirava outros com sua jornada. E o mais incrível, ele percebeu que o sucesso não era apenas sobre atingir grandes metas, mas sobre as pequenas vitórias diárias. Era sobre a consistência nos hábitos que ele havia adotado. Aqueles 7 hábitos que no início pareciam simples demais, haviam se tornado a base de toda a sua transformação. Diego não mudou sua vida da noite para o dia. Ele a mudou com pequenos passos, todos os dias. E cada um desses passos o levou para mais perto dos seus sonhos. Então, o que essa história nos ensina? Que não importa onde você está agora, não importa o quão difícil as coisas possam parecer, sempre há uma escolha, sempre há um passo que você pode dar hoje, e você não precisa fazer isso sozinho. Como Diego, você pode começar pequeno, construir hábitos e usar cada vitória para ganhar impulso. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser persistente. E agora eu quero te perguntar, qual é o primeiro hábito que você vai adotar na sua vida a partir de hoje? Compartilhe nos comentários abaixo. Eu quero saber o que vai ser o seu primeiro passo nessa jornada de transformação. Lembre-se, a sua história também pode ser uma fonte de inspiração para alguém que precisa ouvir exatamente o que você tem a dizer. Se você gostou dessa história e quer ver mais conteúdos assim, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias motivacionais que podem impactar vidas. E se você conhece alguém que precisa de uma dose de motivação, compartilhe este vídeo com eles. Quem sabe a história de Diego pode ser a chave que eles precisam para começar sua própria transformação. Muito obrigado por assistir e lembre-se, o poder da mudança está nas suas mãos. A transformação começa com uma escolha e essa escolha pode começar agora. Até a próxima.